Tá. Tranquilo, favorável? Tudo certo? Então, bom, ótimo. Bom, gente, eu gostaria de agradecer muito essa oportunidade de estar aqui falando nessa instituição maravilhosa, né? Tão especial, na formação de tantos, tão respeitada, e que se abre, né, para um tema que nos é tão caro, na nossa prática diária de homeopatia de mais de 23 anos, e pelas mãos do professor Rubens e desse maravilhoso grupo de alunos, nós temos podido trabalhar juntos, fazer trocas, convidá-los aos nossos seminários. Ano passado a gente fez 21 anos do PROAMA, em Belo Horizonte, no SUS de BH, e tivemos a honra de contar com o professor Rubens, com a Natália, que é doutoranda aqui, numa pesquisa de avaliação do impacto, né, da avaliação do impacto na qualidade de vida das mulheres tratadas pelas práticas do PROAMA, pelas racionalidades médicas do PROAMA. Hoje temos também a Maria Elisa, que é minha colega lá no colegiado coordenador. Nós temos um colegiado que sou eu, médico homeopata, o Thales também é médico homeopata, a Maria Elisa, acupunturista, médica acupunturista, e a Maria Fernanda Camarano, que é médica antroposófica. Então, a gente tem um colegiado mesmo, uma coordenação compartilhada, né? E hoje eu estou representando essa turma aqui. Bom, vamos ver se eu me viro bem com isso aqui agora. Vou fazer como eu tenho duas missões aqui hoje, eu vou dividir o meu tempo, né, nos dois assuntos, e para isso eu preparei uma linha do tempo, rapidamente, que conta a nossa história do PROAMA no SUS de Belo Horizonte. Nós começamos, então, em 94, quando houve um marco institucional, que a Lei Orgânica Municipal de 88 já havia aberto essa porta para que houvesse no SUS a possibilidade de contar com tratamento em homeopatia e outras práticas alternativas conhecidas. Na época se usava esse termo, né, alternativo. Hoje a gente não se coloca mais assim, né? Existem a nomeação de racionalidades médicas, práticas integrativas e complementares, né? Outros sistemas médicos complexos, então são outros nomes que se colocam. Começamos em 94 com homeopatia e medicina antroposófica, e o início do programa foi assim. Se reuniu um grupo de pessoas interessadas em colocar essas racionalidades médicas no SUS, e fizeram um diagnóstico da rede de quem já tinha essas formações. Identificaram médicos homeopatas e médicos antroposóficos. E eles começaram a atender assim, um dia por semana, negociaram com os gerentes dos centros de saúde, 2 dias por semana, para ver se pegava, né? Para ver se dava certo. E aí a coisa pegou rapidinho. E aí de 2 dias passou para 5 dias da semana, para todo horário do médico. E aí em 94 também nós tivemos o primeiro concurso público para essas racionalidades. Em 96 nós assumimos, eu sou desse primeiro concurso, Maria Elisa também, e aí em 96 a gente começou a ter acupuntura também, do SUS BH, e nós estamos predominantemente na atenção primária. Temos alguns médicos na atenção secundária, nos CREABs. CREABs são centros de reabilitação, mas a maioria de nós está nos centros de saúde mesmo, nas unidades básicas de saúde do SUS, de BH. No início, nós nos chamávamos Programa de Práticas Médicas Não Alopáticas. Então, a gente era uma negação na época. E por 10 anos nós carregamos esse não, né? Quando finalmente a gente comemorou os 10 anos, a gente falou, uma das formas de comemorar vai ser mudar esse nome, né? E aí nós passamos a nos chamar o PROAMA, né? O Programa de Homeopatia, Acupuntura e Medicina Antroposófica. Afirmamos, né? Em vez de negar, né? Mas eu já pulei, né? Então, a dúvida era assim, vai ter adesão? E aí, por exemplo, eu comecei lá em 96 no Tirol com a agenda 0, né? Então, começou lá uma médica homeopata. Aí a gerente, não, pode deixar vir de Viçosa, pode deixar vir de Contagem, pode vir, vamos encher essa agenda, né? E assim, não deu, né? Porque rapidinho, o que acontece? Os funcionários do centro de saúde começam a consultar, os familiares do funcionário, e aí daqui a pouco o vizinho e o amigo, e está cheia a agenda. E eu passei por 2 vezes, né, em 2 centros de saúde diferentes, essa experiência. Rapidinho enche, a população adere, e é muito bacana, né? Então, isso não foi problema. A gente tem tido um aumento progressivo de número de consultas anual, em geral, né? O mais frequente é aumentar, salvo se tem, assim, quedas de número de profissionais, né? Tipo, licença maternidade de 2, por exemplo, aí já vai cair a produção, né? Ou então, se as pessoas já estão se aposentando, algumas delas, então também já vai impactar, né? E de marcantes, nessa época, nós tivemos o primeiro surto epidêmico de dengue, em 98, quando nós usamos a técnica da homeopatia, que ela tem uma forma de tratamento e prevenção,
clássica para a homeopatia, muito usada nos séculos XIX, séculos XVIII, mesmo XX, e nós pudemos exercitar essa prática, foi maravilhoso em 98. Em 2001, 2002, chegou o Programa Saúde da Família em BH, e nós pensamos assim, onde ficaríamos? O que vai acontecer com a gente, né? E a gente se reuniu, trabalhou e participou do início da implantação dessa mudança do modelo de atenção e conseguimos permanecer nos centros de saúde, como médicos de apoio. Então, por exemplo, nós estamos no Centro de Saúde 2, nós somos apoio para o 1, para o 3, para o 4, para o 5. Então, onde, por exemplo, temos 3 médicos homeopatas na Norte. Então, nós somos apoio para um grupo de 5 centros de saúde, por exemplo. E o outro médico para outros 5, outro médico para outros 5. Né? Somos referência. Né? Trabalhamos como rede nos distritos como referência. Aqui a nossa evolução, que coube aqui até 2012, depois eu mostro os últimos anos. Nós começamos aí com 604 atendimentos e fomos aumentando o número de médicos, o número de atendimentos. 2012, 28.571 atendimentos. Já contei do seminário. No seminário, nós introduzimos a guia de referência. Para constar com a gente, tem que ter a guia de encaminhamento da equipe, ou dos outros profissionais de apoio. Porque antes a pessoa chegava, marcava, fazia o tratamento, saía e ninguém tomava conhecimento de que ela passou por ali, né? E a gente quer integrar no modelo, a gente quer participar, compartilhar com os colegas, né? Então, a gente introduziu a guia de referência, e que existe até hoje, para facilitar o fluxo de acesso. Alguns dizem que dificulta, mas a gente acha que está valendo a pena ainda. E o que houve de novo em 2006 foi a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares. Então, essa aqui é uma revista que foi publicada na época. Existe uma outra publicação que é específica da política, que o Ministério lançou, e lá estão contempladas a medicina tradicional chinesa, a homeopatia, medicina antroposófica, fitoterapia e termalismo. RM não é ressonância, não, magnética, é racionalidade médica, né? A gente destaca aqui quais são as racionalidades médicas dentro dessa política, né? Dessa política nacional. Deixa eu ver se tem mais alguma lá. Por exemplo, medicina Ayurveda é uma outra racionalidade, mas não está aqui, né? Bom, voltando, 2007 iniciou na rede pública o Liankun, em 18 terapias, uma prática corporal chinesa, não sei se a maioria conhece aqui, mas é uma da principal política de promoção da saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte. E em 2008, houve aqui no estado também, de uma forma pioneira, a política estadual de práticas integrativas e complementares. Que essa política estadual saiu com a verba já, para a gente poder fazer alguma coisa concreta. A política nacional saiu sem verba. Ela falou, quando saiu a política nacional, a gente falou, agora nós vamos bombar aqui, né? Fazer a farmácia, botar mais médicos, material de divulgação, capacitação. Nada, né? Aí, em 2008, não. Veio a política estadual e veio uma grana para fazer uma farmácia. E aí, a gente correu que nem doida aqui dentro, né, dentro da secretaria, vamos fazer. Não conseguimos a farmácia com a verba da PEPIC, mas conseguimos construir a farmácia com a verba da secretaria. Então, foi um movimento político importante para a gente se mexer e conseguir a construção da farmácia, né, que já está construída lá no Distrito Sanitário Norte. Aqui, Juiz de Fora é um modelo de farmácia pública de manipulação de medicamentos homeopáticos, tem uns 20 anos, assim, é um sucesso de assistência farmacêutica, né? A gente se espelha nela. Foi introduzida também a terapia comunitária integrativa, em 2009, na Secretaria Municipal de Saúde, e nesse ano nós conseguimos distribuir 51 mil doses de profilaxia homeopática para a dengue. Alguém aqui usou? Alguém sabe disso? Ó, então, temos aqui vocês que usaram, né, nessa época, em 2010, essa profilaxia homeopática para a dengue. Você está aí, menina. Então, é um marco, né? São os marcos aqui da nossa história que a gente vai colocando, né? Foi uma epidemia marcante, não tanto quanto 2013, e a pior está sendo agora, mas nesse ano a gente conseguiu fazer Nós tínhamos 400 mil doses para usar, usamos 51 mil, mas fizemos parte do trabalho desejado. E em 2012 surge o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, na Estratégia de Saúde da Família, que é o NASF, e nós somos colocados, nós nos reunimos lá na Secretaria como as PICs BH, junto com o Liankun, em 18 terapias, e a terapia comunitária integrativa. Então, nós temos nos reunimos com o PROAMA, né, com essas duas práticas complementares.
nas PICs BH. E passamos a incluir os polos do NASF. Nos dividimos e trabalhamos conforme essa lógica dos polos do NASF nos distritos sanitários. Nesse ano também iniciaram as oficinas de desenvolvimento humano, que são promovidas por uma médica antroposófica, aquela que eu falei da coordenação, Maria Fernanda Camarano, que faz com os trabalhadores. São 12 encontros feitos com os trabalhadores, em que ela trabalha a biografia dessas pessoas como potências de saúde. Mais detalhes em próximos capítulos, tá? Mas é muito interessante, é um sucesso, as pessoas gostam muito e se sentem renovadas na motivação, na sua determinação no trabalho, há frutos muito interessantes. Um dos frutos foi uma peça teatral feita pela equipe do Centro de Saúde Família, do Centro de Saúde Paraíso, né? Centro de Saúde Paraíso, que eles nos brindaram no seminário do ano passado com a peça sobre, e com temas da biografia. Muito interessante. Bom, a culminância aqui, não posso deixar de falar, é que, finalmente, em 2013, o Ministério da Saúde lança um apoio financeiro para as políticas, na forma de pesquisa, junto ao CNPq. E aí, nós fomos acolhidos pelo professor Rubens e sua equipe, e nós elaboramos um projeto de pesquisa na saúde da mulher. O professor Rubens e seu grupo é a instituição proponente, nós somos coparticipantes no programa, e está sendo desenvolvido em forma de doutorado, essa avaliação de qualidade, do impacto da saúde das mulheres tratadas com as racionalidades médicas do programa. Isso nos enche de satisfação, é um trabalho que está acontecendo. Em 2014, finalmente, 20 anos depois, conseguimos a construção da farmácia de manipulação de medicamentos homeopáticos, fitoterápicos e antroposóficos. Aí você pergunta, está fornecendo medicamentos? Não, está construída. Agora nós temos que mobiliar, colocar os aparelhos, mobiliar recursos humanos e toda a parte de equipamentos. Mas está em andamento, tá? Deve sair, se Deus quiser, esse ano, que faz parte do Plano Municipal de Saúde, é a nossa esperança mais concreta aí para esse ano. Aqui, então, os médicos do programa, nós estamos beirando os 37, mas é muito dinâmico. Semana passada era 36, agora parece que é 38, parece que agora vai ser 37 de novo. Então, assim, é tudo muda muito. É mais ou menos como a política atualmente, né? De manhã uma coisa, à tarde a outra, de noite a outra. Uhum. Então, aqui nós temos então, os últimos números das consultas realizadas pelo programa. Foram, em 2014, mais de 32 mil, ano passado, com essas baixas aí que eu já comentei, 30.683 atendimentos. Nós, então, colocamos como desafios, né, que ainda permanecem, que sempre nos acompanharam. Hoje estamos na Estratégia de Saúde da Família, no NASF, nos CREABs, sermos conhecidos, temos uma compreensão da nossa prática, uma aceitação, fazer a referência para os nossos tratamentos dos pacientes do SUS, BH, saber fazer essa indicação e permitir o fluxo e acesso. Conhecer o fluxo e acesso e deixar chegar para esses atendimentos, né? Esse encontro de hoje, ele vai, assim, de encontro a vários desses desafios, né? No sentido de auxiliar-nos, né? No conhecimento, na compreensão, em tudo isso aqui, né? Então, a gente vem com muita alegria e entende que esses movimentos e que esses encontros vão fazer um futuro muito diferente para as pessoas, para ajudar na saúde das pessoas. Nós estamos acreditando no projeto terapêutico singular da Secretaria como uma oportunidade de estar trocando as nossas experiências com os outros colegas, né, os fundamentos, as experiências, e estar aprimorando esse caso compartilhado, também na gestão compartilhada, e pelo matriciamento que acontece no NASF, que são reuniões de equipe, que são trazidos os casos, e a gente faz discussões sobre abordagens, né, ou olhar sobre o mesmo caso, às vezes dividido por vários profissionais. E aí a gente vai ampliando esse conhecimento, essa possibilidade de trabalho conjunto. Então, ano passado, nós fizemos o nosso encontro de 21 anos de maioridade, né? Fizemos uma publicação. Essa publicação ela já está na página da prefeitura. Eu fiz a divulgação até, né? Não está escrito aqui, mas tem o site da PBH, tem a Secretaria Saúde Programas. E o programa está lá, e a nossa publicação de 2004, de 2015, está lá.
Tem casos clínicos, depoimentos de profissionais, gestores, pacientes e fundamentos das nossas racionalidades. Uma publicação para quem quiser se familiarizar, que eu acho que foi interessante. E está trabalhando para implantar a fitoterapia também na Secretaria Municipal de Saúde, que ainda não está implantada. E uma novidade que houve no passado é a implantação do E-SUS pelo Ministério da Saúde. E nesse E-SUS é possível colocar se o paciente recebeu o tratamento de homeopatia, acupuntura ou medicina antroposófica. Porque há profissionais da rede que não são homeopatas, acupunturistas ou médicos antroposóficos estão prestando esse cuidado. Por exemplo, a doutora Francisca, que está aqui, que é generalista, nossa querida colega homeopata, e que a gente sabe que atua, e já apresentou casos em congressos, em seminários, o caso está lá, mas não está na produção que ela fez a homeopatia lá. Com o E-SUS, com essas alterações, nós vamos poder salvar esse dado, por exemplo, né? Em 2016, então, está previsto no Plano Municipal de Saúde BH o fornecimento de medicamentos pela farmácia própria e a implantação realmente de termos os fitoterapeutas aí atuando, as pessoas capacitadas, né, os profissionais de saúde capacitados em fitoterapia, sejam enfermeiros, farmacêuticos, dentistas ou médicos, para esse grupo de profissionais aí que está se prevendo a capacitação. E temos houve uma licitação no Ministério da Saúde para a fitoterapia ano passado. Nós concorremos, através da Ione, né, Ione Magalhães, que é a nossa farmacêutica da coordenação, esqueci de citar, ela faz parte do colegiado coordenador, a Ione, e ela liderou isso com o Sérgio, e eles conseguiram obter recursos a partir desse edital. Então, a gente está muito animado que realmente isso aconteça, apesar de toda a crise, né? E aí o futuro, né, que a gente vai escrever, estamos escrevendo, temos 13 médicos acupunturistas concursados do ano passado, aguardando nomeação, 7 médicos homeopatas concursados aguardando nomeação e 2 médicas antroposóficas também na expectativa aí de serem nomeados, né? Então, temos horizontes, temos a pesquisa que está acontecendo, né, em termos de institucionais aí. Aqui, rapidamente, esse termo que eu usei muito, racionalidades médicas, ele foi cunhado pela Madel Terezinha Luz, da UERJ, que é uma socióloga da UERJ que já está aposentada, mas que o grupo de estudos continua, e outros lugares do Brasil também estão usando. É uma linha de estudos teóricos sobre sistemas médicos complexos, e este conceito tem se demonstrado útil para a compreensão e aceitação da existência de múltiplos sistemas complexos de atendimento à saúde no mundo. Então, não é só uma forma de cuidado, uma forma de atendimento médico, há mais formas, né? E ela trabalha isso, expõe isso, estuda isso e apresenta isso para a comunidade interessada. Quanto tempo? Como é que está meu tempo aí? Ainda? Beleza. Bom, toda a racionalidade médica, conforme esse estudo, tem uma visão de mundo, que é chamada cosmologia, uma morfologia, que é a descrição do corpo humano, uma dinâmica vital, que é a fisiologia, como as coisas funcionam, como é o fenômeno da vida humana, uma doutrina médica, que implica em causas, efeitos e definições do adoecer são explicados e repertorizados. O que é estar doente ou ter saúde? Toda a racionalidade médica tem um sistema diagnóstico do que se percebe como doença e um sistema terapêutico com uma ou várias intervenções. Então, preenchendo esses quesitos, é uma racionalidade médica. Exemplo, bom, aí eu já citei, a medicina ocidental biomédica tradicional. Nós vamos ter, é uma ciência que investiga a natureza, nós temos a anatomia, que é o estudo orgânico, o funcionamento se dá pela fisiologia, as causas são multifatoriais, o diagnóstico ele é clínico e laboratorial, e, falta aqui. E o tratamento é feito com medicamentos e procedimentos. Desculpa esse pezinho aqui fora do lugar. Aqui, a morfologia. A morfologia que é dada aí pela anatomia. Bom, agora eu trago um texto que diz assim, vocês me permitam aqui lê-lo. A verdadeira arte de curar é, por natureza, pura ciência experimental. Pode e deve repousar em fatos claros e fenômenos perceptíveis, pertencentes à sua esfera de ação, pois todos os elementos de que trata são clara e satisfatoriamente cognoscíveis pelos sentidos através da experiência. O conhecimento da doença a tratar, o conhecimento dos efeitos dos medicamentos,
como empregar esses efeitos verificados das drogas na remoção das doenças, tudo isso só a experiência adequadamente ensina. Seus elementos só podem derivar de experiências e observações puras. Ela não ousa dar um simples passo fora da esfera de experiências e experimentos puros e bem observados, evitando tornar-se uma nulidade, uma farsa. Quem é que arrisca dizer que uma eminente autoridade médica, ou professor médico que possa ter escrito isso? Alguém se candidata assim, a conhecer algum cientista médico ou algum tradicional professor médico com esse amor à experiência pura, a observação cuidadosa, racional, e que tudo pode ser, toda e qualquer conduta para tratar doenças ou remover as doenças tem que ser a partir da experiência, para não ser uma unidade, uma farsa? Alguém se anima? Se anima? Então, quem escreveu isso foi Samuel Hahnemann, o pai da homeopatia, o nosso mestre maior, que viveu de 1755 a 1843. Ele é um alemão de Meissen, ele viveu 88 anos, vindo a falecer em Paris. Ele era um homem de origem humilde, que seguiu seus estudos e formou-se em medicina apenas porque ele teve a ajuda dos professores. Porque era uma mente muito luminosa, um estudante muito capaz, e os professores foram resgatá-lo do trabalho e dizer para o pai, deixa ele estudar, esse menino veio para estudar. Então, ele ficou e pôde estudar graças a essa mente brilhante que ele trouxe. Abandonou a medicina da época, ele se formou em medicina, tinha uma grande clientela e abandonou-a por considerá-la indigna, imprecisa, um comércio degradante de prescrições. Até a chegada dele, não havia observação racional e experiência pura para balizar a medicina. Eram procedimentos feitos aleatoriamente, misturando substâncias e desvitalizando o doente, por exemplo, com as sangrias. Então, ele foi um crítico contumaz dessas práticas, se posicionou e, para a tristeza da família que ficou numa condição econômica bem pior, ele abandonou a medicina, para atender na sua consciência. Ele passou a viver de traduções de obras, e numa delas, na matéria médica do Dr. Cullen, ele introduz a lei dos semelhantes, porque lá o Dr. Cullen fala que quinino é bom para a malária por ser uma substância adstringente. Aí ele, que era um químico excelente, o Hahnemann desenvolveu um teste para saber se o vinho era batizado ou não, e ele falou, não, mas muitas substâncias são adstringentes e nem por isso elas são boas para a malária. Aí ele fez o quê? Ele experimentou em si mesmo a quina. E o que ele viu? Ele viu as febres terçãs, quartãs, os calafrios e os sintomas de malária. Aí ele emergiu do abandono da medicina com algo de valor para ele, algo que podia realmente ser um princípio de cura. E cunhou a homeopatia, né? Aqui, essa obra é a primeira obra daquela socióloga que eu falei das racionalidades médicas. Ela estuda a arte de curar versus a ciência das doenças. História social da homeopatia no Brasil. Então, o primeiro sistema médico complexo que ela estudou foi a homeopatia e fez esse comparativo a partir dela. Aqui, então, o Hahnemann resgata esse princípio que é hipocrático, similia similibus curantur. E a data de inauguração, vamos dizer assim, né, que é considerado o nascimento da homeopatia nos nossos tempos, é 1796. E ele fala, escolha para cada caso mórbido um medicamento que possa, cada caso mórbido, cada doença, um medicamento que possa produzir por si mesmo uma afecção semelhante àquela que ele deve combater, a fim de obter uma cura suave, rápida, certa, duradoura. Então, a homeopatia vai atrás de uma cura, e a cura é essa, suave, rápida, certa e duradoura. E a partir deste princípio resgatado, obrigada, por Hahnemann na homeopatia. Olha, e o que aparecia lá no Corpus Hipocrático, na escola de Cos, que foi a primeira escola reconhecida, uma primeira instituição de ensino médico. É pela administração dos semelhantes que os doentes recobram a saúde. Então, através de Hahnemann, se resgata
o corpus hipocrático, o Hipócrates, e ele passa a não ser apenas aquele cara que a gente lê o juramento no dia da formatura. Ele realmente tem um sentido e um significado. Ele volta à cena do tratamento dos doentes, da cura, através de Hahnemann. Ali está ele, assim, né, um desenhozinho que a gente acha, um busto do Hipócrates. E Samuel Hahnemann reverencia Hipócrates. Em que sentido, principalmente? Jamais se fez tanto pela arte de curar quanto na época de Hipócrates. Este observador escrupuloso investigou a natureza dentro da própria natureza. Nenhum médico depois dele o ultrapassou no talento e na observação pura. Então a gente fica correndo atrás disso, de ser um bom observador na homeopatia. Um observador cuidadoso, meticuloso, atencioso. Esse é nossa argamassa de trabalho, a observação. E o que se vê em Hipócrates também? Hipócrates estabeleceu uma ciência médica fundamentada na existência da alma, conferindo ao enfermo o perfeito critério de unidade, sendo a alma e sua força vital um só princípio. Então, isso já está lá, já está dentro do corpus hipocrático. Muito mais do que os humores, muito mais profundo e de forma muito mais atualizado, vamos dizer, para o que a gente está percebendo hoje em encontros como esse. A doença era uma perturbação do espírito e não processos independentes dos órgãos físicos. Então, há uma unidade, a doença é da unidade e há uma perturbação do espírito. Bota aí. Bom, com Hahnemann, como isso aparece em Hahnemann? Hahnemann é então da escola de Cos, ele vai seguir toda essa lógica hipocrática da unidade e vai anunciar, a partir da quarta obra, do quarto organon da arte de curar, que é a quarta edição do livro mestre dele, o vitalismo. No estado de saúde, a força vital de natureza espiritual, a autocracia, que dinamicamente anima o corpo material, o organismo, reina com poder ilimitado e mantém todas as suas partes em admirável atividade harmônica nas suas sensações e funções, de maneira que o espírito dotado de razão que reside em nós pode livremente dispor desse instrumento vivo e são para atender aos mais altos fins de nossa existência. O Cláudio, cadê o Cláudio? Está aqui? Está online? Cláudio, esse aqui eu tinha que botar, porque ele falou que se eu não botasse isso aqui, ele falou assim, você podia botar aquele dos altos fins da existência? Você bota aquele dos altos fins da existência? Aí eu botei, né, Cláudio, aqui, ó. Então, e realmente ele é um parágrafo fantástico, viu, Cláudio? Ele fala da força vital, fala da natureza espiritual do homem, da harmonia, que saúde é a harmonia dessa totalidade, dessa unidade, e que é um instrumento. Nós temos um instrumento, temos um veículo, e que esse veículo, em equilíbrio, em harmonia, vai servir mais adequadamente aos nossos altos fins da existência. Aí o pessoal fala, mas ele não falou que fins altos de nossa existência são esses. A vida dele falou. Ele é um testemunho disso. Ele sacrificou-se pelo saber, por uma racionalidade, pela cura dos enfermos. Então, não precisa escrever, é só estudar um pouquinho da biografia dele. E, segundo Hahnemann, a enfermidade diz, as doenças não podem deixar de constituir desarranjos dinâmicos, não materiais, de nossa vida de tipo não material, nas sensações e funções, isto é, desarranjos imateriais de nosso estado de saúde. Você vê que ele quer usar termos que não eram da época, ele quer fugir do que não era material, e objetivo, e orgânico, e aí ele usa esses termos, dinâmicos, imaterial, muito antes de Einstein dizer para nós, gente, não tem matéria, só tem energia, mais ou menos condensada. Aqui já estava. Pode passar o Einstein aqui que continua valendo, porque aqui ele já disse isso, que não é assim. E a doença é dessa sutileza. A doença está nesse nível. Por isso nós vamos precisar de doses mínimas, sutis, que toquem aqui, porque é aqui que está a doença. O orgânico é só consequência. Você vai ter essa lesão, você vai identificá-la, mas muitos pacientes vão chegar para você sem nenhum exame alterado e se sentindo muito mal. E aqui está, porque não é orgânico. Pode ter o orgânico, mas o que é realmente é dinâmico. Né? E ele coloca aqui. E, bom, outra questão muito importante na homeopatia é a totalidade sintomática. O observador imparcial não percebe, em cada caso individual de doença, senão alterações do corpo e da alma. Aquilo que o Hipócrates já colocou. A doença é da alma, é do corpo e da alma, que são reconhecíveis exteriormente através dos sentidos.
desvios das anteriores condições de saúde do doente atual, que ele próprio sente, as pessoas que o rodeiam percebem e que o médico nele observa. Todos esses sinais perceptíveis representam a doença, em toda a sua extensão. Isto é, eles formam juntos o verdadeiro e único quadro concebível da doença. Então, aquela observação atenta, rigorosa, ela vai passar pelo corpo e pela alma. E nós vamos privilegiar, então, na observação do nosso paciente, o quê? O psiquismo, a alma, também chamada assim lá. Em todos os casos de doença que devem ser curados, o estado psíquico deve concorrer como um dos mais notáveis no conjunto característico dos sintomas, se quisermos traçar um quadro fidedigno da doença, e queremos, né? A fim de, a partir daí poder tratá-la homeopaticamente com êxito. Então, nós vamos precisar do estado psíquico. E é frequente os pacientes saírem da consulta e falarem, você é psicóloga, né? Eu falei, não, é que a homeopatia é. Ou melhor, a saúde é psicológica, psíquica. O sentimento, o pensamento e a ação estão no arcabouço da saúde e da doença. Se você não tocar aí, você vai cronificar mais seu paciente e ele vai perambular muito mais tempo por muito mais serviços e muito mais especialistas. E vai levar a pergunta que não foi feita para ele ao longo dos anos de trajetória de doença dele. Quando isso começou? O que aconteceu com você que a sua saúde mudou? Essa pergunta não é feita. E quando você faz, ela está lá. Oh, é mesmo? Oh, foi quando eu perdi alguém, ou foi quando aquilo aconteceu, ou foi quando o meu emprego mudou, ou foi quando a pessoa viajou, ou foi quando eu tive que ficar longe da minha família, e as pessoas vão contar. Só que essa pergunta não é feita. Ou não era, né? Quando você não reconhece que o estado psíquico é que é o mais importante na hipertensão, na gastrite, na doença reumática, na doença dermatológica, na doença nefrológica ou qualquer outro quadro. Então, assim, isso é compreendido, investigado, observado no tratamento homeopático. O estado psíquico do doente, muitas vezes e principalmente, determina a escolha do medicamento homeopático. Então, por isso que a gente fica com esse jeitão de psicólogo, né, de psicóloga. Todo medicamento homeopático produz uma alteração específica do estado psíquico e mental do indivíduo. Ou seja, se eu sei que o psiquismo está envolvido na doença, mas o meu instrumental não mexe nisso, o que tem? Não vou ajudar. Não, mas ajuda. Todo medicamento homeopático tem uma alteração característica do estado psíquico e mental. Ou seja, eu vou ter que agir por semelhança do estado psíquico e mental. Porque todo medicamento homeopático age, de alguma forma, no estado psíquico e mental. E as modalidades? O que são modalidades? É uma medicina de modalidades, de modos, a homeopatia. E as modalidades são os detalhes. O médico obtém informações mais precisas sobre cada detalhe em particular. Nós buscamos, em cada sintominha físico, constipação, dor na perna, cefaleia, dor nas costas, inapetência, cada sintominha nós vamos detalhá-lo. A modalidade, nós vamos individualizá-lo para aquele doente, se possível, se ele puder nos esclarecer isso. De forma que a anamnese homeopática é um exame individualizador de um caso de doença. Então, se nós examinarmos 10 crianças com bronquite, com asma, provavelmente nós vamos passar 8 medicamentos diferentes. Por quê? Porque ela vai ter um jeitão, ela vai ser irritada, ou calma, ou ter medo de alguma coisa, ou o sono dela vai ser de um jeito, ou a transpiração vai ser de outro, ou o clima que afeta é outro, ou a alimentação que ela prefere, ou que ela tem aversão ou repulsa. Então, nós vamos ver o todo. E esse todo é que vai ser o que vai nos nortear nesse exame individualizador de um caso de doença. Isso aqui a gente já falou, da observação e na fidelidade de traçar o quadro da doença. Lá no centro de saúde, assim, aí quando entra uma profissional nova, um profissional novo, vem com a anamnese, assim, o que é isso aqui? Que aí está impresso lá no prontuário, a anamnese. O que é esse negócio aqui? Aquela página toda cheia, né? Por quê? Está cheio de informações lá, e o jeito de falar, o jeito do paciente falar está escrito ali. E é assim que a gente precisa traçar o quadro fidedigno. Se eu não pegar a palavra dele, o jeito dele, eu não vou saber evoluir depois. Porque aí eu pergunto, e aí, como é que está a dor nas costas? Que dor nas costas? Nem entendo, não, só tenho nada, não tem. Aí você lê o sintoma para o paciente. Aí ele mesmo, estava lá e tinha, nem lembro. Melhor sintoma, melhor, assim, você sabe que melhorou, ele nem lembra que ele tinha. Aí você lê para ele, né? Então, nós fazemos esse registro fiel,
cansativo, extenso, mas que é útil e é necessário. Então, nós vamos trabalhar com uma enfermidade dinâmica, desequilíbrio da força vital. Um medicamento, qual? O que suscita sintomas semelhantes aos observados no paciente. Mas como é que eu sei o que ele suscita? Qual medicamento que suscita o quê? E o Hahnemann, ele também resolveu isso para nós. Ele experimentou, né, a quina e experimentou mais dezenas de medicamentos em si mesmo e no seu grupo de experimentação. Eu já participei de um grupo do Instituto Mineiro de Homeopatia, do FISES, do grupo FISES, por mais de 10 anos experimentando medicamentos. Eles têm 30 anos de experimentação. E você dá um medicamento para o paciente, em base ao que você sentiu, e ver o paciente se curar, é uma experiência que eu recomendo para todo mundo. É fantástico, assim. Ele fala, você lembra do sentimento seu, do que te acometeu com aquele medicamento, e aí você prescreve. E aí você vê ele deslanchar, vamos dizer assim, né? Em termos de recuperação da saúde. É inesquecível. E te educa, né? Cada vez mais você entende o processo de saúde e doença, entende como contribuir, como não atrapalhar, né? Que é muito importante isso, Hipócrates alerta muito isso, não prejudicar, né? É um dos aforismos mais importantes. Bom, uma dose, ou a menor dose suficiente, né? Pode ser mais de uma, mas a menor suficiente, e a dose dinâmica, mínima, que age sobre onde? A força vital, que é dinâmica. E aí, tudo isso o Hahnemann fez. Ele usou pouca quantidade. Teve uma hora que não deu mais para usar pouca quantidade, tinha que diluir. E aí teve que hora que diluir mais, e o negócio não parava de fazer efeito, e não parava. E ele mergulhou nas doses dinâmicas, diluídas e ultradiluídas. E, além de ele conseguir suavizar e tirar do veneno a parte de veneno, deixar só o remédio, né? Como o Paracelso diz, veneno ou remédio, o que difere é a dose. Dinamizando, você tira o veneno e deixa o medicamento. Ainda por cima, ele descobriu que substâncias inertes na matéria, nem veneno, nem nada, se tornam excelentes medicamentos quando dinamizados. O seu potencial de medicamento estava lá, latente, dormindo, esperando alguém para sacudir e tirar dali e fazer aparecer, por experimentação, por experiência pura, os sintomas que são curáveis por aquela substância. Areia não é remédio, se torna um excelente remédio, sílica. Carbovegetáveis, usado assim, parcamente na medicina, se torna um grande medicamento. Licopódium, uma planta não usada pela fitoterapia, não parecia ter uma virtude medicinal, se torna um excelente e grande medicamento. Então, esse cara fez muita coisa, muita gente sempre fala dele. Bom, a cura. Cura, então, nós trabalhamos com a cura. Então, a gente trabalha com doença crônica, paciente agenda, vai lá, e a gente busca a cura, né? Trabalhamos com essa busca. Restabelecimento da saúde através da reação da força vital. Observações prognósticas. Vão acontecer determinados eventos no tratamento que vão nos dizer se o paciente está ou não recuperando a saúde. São observações da evolução dos pacientes em tratamento que nos permitem avaliar como seguir o seu caso. O prognóstico é a arte de Hipócrates. Hipócrates era visto como um oráculo, da clareza que ele tinha pela sua observação e saber o que ia acontecer com aquele paciente aí na frente, né? Com o uso do medicamento homeopático, nós nos adestramos também nessas observações após o medicamento, após o uso. Nesse processo de restabelecimento da saúde ou cura, vão acontecer intercorrências clínicas que não representam que a doença piorou, mas que o organismo está reagindo, se modificando a favor da saúde. Nós vamos mexer no negócio, né? E no mexer, porque nós temos que sair de um patamar para outro, nós vamos fazer o fubá virar angu. Então, nós precisamos de muita coisa para chegar lá. E aí vão vir as reações. E essas reações são nomeadas como uma lei. É a lei de Hering, que é um homeopata americano que sistematizou essas observações e deu o seu nome para a lei depois de Hahnemann, mas conheceu Hahnemann. Bem rapidinho, Hering foi um médico americano escolhido pelo governo americano para ir lá, para ele diz assim, a homeopatia estava crescendo muito, chegou até 10 mil médicos homeopatas americanos. Aí ele falou assim, você vai lá e você vai ser o responsável por acabar com esse negócio de homeopatia. Aí ele foi lá, conheceu o trabalho do Hahnemann, experimentação de medicamentos lá na Europa. Aí ele voltou assim, é o seguinte, o negócio é bom, mas é bom, e se tornou um dos ícones, um dos homeopatas mais conhecidos, e ele acrescentou medicamentos, inclusive brasileiros, à matéria médica homeopática mundial.
fecha parênteses. Podem ocorrer agravações no tratamento homeopático, retorno de sintomas antigos, quadros drenadores, que a gente fala, ou exonerativos, como gripe, vômito, diarreia, sintomas ou lesões na pele, leucorreia, alterações urinárias, abscessos, conjuntivite e febre. Então, realmente, para fubá, virangu, o calor é um excelente aliado, né? Então, a gente vai ter movimentos agudos do organismo, você vê assim, doente mental, está lá daqui 10 anos, 15 anos, usando aqueles medicamentos, nenhuma febrinha, nenhuma gripinha, anos, estou com a saúde ótima, né? Nunca tem nada. Você vai entrar com a homeopatia, vai começar a tossir, a gripar, a eliminar, ele vai começar a fazer reações do tipo assim, adulto em tratamento homeopático, vai na UPA, nossa, isso aqui parece coisa de criança, que amidalite é essa aqui, que sinusite é essa, são quadros infantis. Por quê? Porque o sujeito se revitaliza, ele tem uma vitalidade como criança, toda hora faz uma febre, né? Criança toda hora faz um agudo, cheia de energia, né? E nós vamos ver o paciente que estava lá, crônico, cada vez somando mais sintomas, não dormindo direito, não comendo bem, se relacionando mal, fazer o seu agudo novamente. Sair daquele estado de crônico e progressivo de doença. De forma que esse cara, então, foi tudo isso que eu acho que eu já citei. Eu só queria destacar que ele fez 6 edições do Organon. E as 3 primeiras, que é esse livro mestre nosso, foi o Organon da cura racional, porque ele é um cara que queria racionalidade na medicina. E nas últimas 3 obras, foi o Organon da arte de curar, porque aí ele viu que não era só razão que precisava, e era arte para curar, e sensibilidade. E ele foi se adestrando, foi se qualificando, foi experimentando medicamentos, foi atendendo, e foi se tornando, e foi indo como artista, né? E aí nós temos aqui, dentro da racionalidade médica, que nós temos a nossa morfologia do organismo material, a nossa dinâmica não é fisiologia, mas é energia vital. A saúde, o que é? É harmonia versus desequilíbrio, né? A doença é desequilíbrio. E o que a gente trabalha? Com a totalidade sintomática característica do paciente. O exame individualizador do paciente. O que a gente usa para tratar? Doses mínimas e também regime de vida e dieta, né? Muitas vezes é preciso. Orientações de redução, de mudança, né? Mas o mais importante, o mais frequente e característico, talvez, são as doses mínimas ao lado do regime de vida. E a gente percebe, qual que é a cosmovisão? Qual que é a cosmovisão da medicina homeopática? O universo como criação de Deus. O tempo inteiro, o Hahnemann coloca isso, né? E isso aparece em outros autores da homeopatia. E ele brigou muito, né? Vocês viram que ele brigou com muita gente, né? Ele foi perseguido, teve que sair correndo, fugido da cidade dele. Na época, os farmacêuticos queriam acabar com ele, porque as prescrições, aquelas misturas que eles faziam, não estavam mais vendendo. Ele teve que sair vazado de carroça. Teve um acidente, um filho dele morreu. Então, ele teve, assim, uma vida muito atribulada. Mas ele falava, os médicos são meus irmãos. Nada tenho pessoalmente contra eles. E a arte médica é o meu objetivo. E agora ele coloca, resta ver se pelo meu labor consciencioso, nesse sentido, foi encontrada a verdadeira arte de curar. Ele se coloca, né, na abertura do Organon, examinem aí, se vocês acham que foi encontrada a arte de curar. Essa fotinha está meio acabadinha mesmo, né? Mas é 86 anos, né, naquela época. E assim, eu não tinha achado, a primeira vez que eu vi que tem uma foto, até então a gente só via desenho. E aí teve uma foto de que não vou resistir, né? Lá em Paris aí. Nos 5 anos, ele fala ainda, nos 5 anos decorridos após a publicação da 2ª edição, quer dizer, que esse aqui é o prefácio da 3ª, né? A verdade da arte homeopática de curar encontrou tanta aceitação por médicos próximos e distantes que já não poderá ser obscurecida, e muito menos extinta pelas publicações injuriosas que, entretanto, não faltam. Quer dizer, não é de hoje que tem polêmica e o negócio não acaba, né? Está aí. E ele coloca ainda, regozijo-me com os benefícios que ela já proporcionou e antecipo com intenso prazer, embora eu já não esteja aqui embaixo, os dias não distantes em que uma futura geração da humanidade faça justiça a essa dádiva de um Deus clemente e se beneficie com os meios abençoados que ele proveu para o alívio dos sofrimentos físicos e mentais. Então, ele nos delega, eu me sinto que está falando com as futuras gerações, estou escutando ele falar, e ele fala desse Deus clemente e que deixou esses instrumentos de cura para nós.
Bom, então, meu tempo esgotou. E acho que tá bem. Aqui eu fui lá pedir bênção para ele lá, tá? Tá bom. Uhum. Obrigada.